Olá pessoal, vou fazer aqui um vídeo então falando, né, sobre essa, esses dois últimos materiais, tá, ah, que a gente postou ali para vocês estudarem. E o primeiro deles aqui então é sobre a ergonomia organizacional, tá, ou a macroergonomia, e o que é essa ergonomia organizacional e qual é a sua importância, tá? Então isso aqui que tá colocado nos slides aqui é um resumo de conteúdos de vários autores, né, que falam sobre a ergonomia organizacional ou essa ideia aí de macroergonomia, né? Ergonomia organizacional talvez ela seja mais palpável, né, mais entendível, porque a gente está falando da ergonomia dentro das organizações como um todo, né? Então, esse aqui seria, digamos ali, a gente estudou a ergonomia física, né, a ergonomia cognitiva e a ergonomia das organizações aqui seria o terceiro campo, né? A ergonomia cognitiva, para a gente não entra tanto nessa disciplina, só relembrando, né? Porque ela é vista depois em disciplinas como interface humano-computador, né? É mais um foco de comunicação, então das áreas de gráfico, né? Publicidade, ciência da computação e tal, do que nosso aqui dentro da ergonomia, que a gente se apega mais na parte física, né, de características físicas, e nessa parte aqui então das organizações. Então vamos entender como é que a ergonomia pode funcionar, né? E na verdade ela se debruça sobre as organizações porque é dentro das organizações que a ergonomia física vai acontecer, que a ergonomia cognitiva vai acontecer, né? E os aspectos relacionais, então, né, das pessoas também está acontecendo dentro das organizações, né? Então, beleza, isso aqui é o que está sendo dito aqui, né? E principalmente, assim, o que é o campo da ergonomia organizacional? É analisar os sistemas e processos, né? As estruturas e as políticas das organizações, visando sempre entender como é que aquilo está funcionando e como é que pode então se potencializar, se melhorar as relações pessoais no ambiente de trabalho, tá? E claro que e isso posto, né? É, bom, então a gente estava falando aqui que o objetivo dela é promover a saúde, segurança, satisfação, né? E por tabela a produtividade dos colaboradores, né? Indo além da questão física do posto de trabalho, né? E também pensando ali nos fatores humanos que a organização acaba interferindo, né? Então é uma disciplina dentro é um ponto dentro da ergonomia que é essencial para que dentro das áreas de design aí a gente consiga entender como é que é a estrutura de funcionamento das empresas e como é que isso impacta no bem-estar das pessoas, das equipes, né? Então, a estrutura das organizações é um ponto que a gente estuda dentro da ergonomia organizacional, e os sistemas sociotécnicos, tá? São duas grandes áreas. Então a estrutura é como a organização está pensada, né? Os valores que ela tem, as hierarquias, né? A divisão de tarefas, responsabilidade, como é que ela transfere isso, né? Como é que ela lida com isso. Então, quanto mais claro isso for, mais fácil é para todo mundo, né? Então, usar uma comunicação clara né, deixar isso claro torna mais fácil para as pessoas conseguem se alinhar melhor ao sistema, né? Aliás, a o propósito da organização ali, enfim, né? E isso reduz muito os conflitos internos, porque se cada um
faz o que der na telha, né? Faz o que achar, o que interpreta, isso acaba causando conflito, tá? Porque as pessoas estão achando, cada uma tá puxando para um lado, mas achando que está fazendo certo, justamente porque num ambiente assim, provavelmente a comunicação das dessas questões, né, hierárquicas de tarefa, visão, valores e tal, não está sendo transmitido da forma ideal, né? E o que são os sistemas sociotécnicos? Todos os sistemas que fazem essa integração das pessoas, né, que lida com as pessoas, né? Então, saber como é que funcionam as tecnologias, que tecnologias estão disponíveis, como é que são os processos, o que o meu processo interfere no do outro, né? Isso se não está bem comunicado, se não é bem entendido, ele vai gerando ineficiência, vai gerando insatisfação. Por outro lado, se ele é bem trabalhado, ele vai, né, ser satisfatório, as pessoas vão se satisfazer até vendo, às vezes, que o trabalho dela está ajudando o trabalho do outro, né, aumenta a eficiência. Então, isso é fundamental aí para um ambiente produtivo e saudável, né? E, e a gente tem que falar, né, então, esses dois fatores ali, né, a estrutura da organização e os sistemas sociotécnicos, eles acabam influindo no clima organizacional, né, que a gente conhece por clima da organização, clima da empresa, enfim. Então, que é esse clima organizacional, né? É, é o que constitui o meio ambiente ali, né, da empresa, e ele está ligado aos aspectos emocionais, a atmosfera, né, do lugar, o próprio ambiente, uh, a questão de liberdade, né, de horários às vezes, ou de liberdade de poder transitar nos espaços, falar com as pessoas, né? Então, entender sobre o clima organizacional nos permite analisar o ambiente, né, de uma forma mais geral, ou um setor específico, né? O ambiente que eu falo é a organização como um todo, né? Ou então um setor específico. Então isso é um campo de análise, tá? Dentro do CO, né? Do clima organizacional. Eu acho que isso aqui está no próximo slide. Deixa eu só não, tá aqui mesmo. Então o tem um autor aqui, o Siqueira, tá? E outros autores ali, eles falam, eles definem, né, o que é um clima organizacional. Tem outros autores, né, Martins também, que a gente vai citar mais para frente aí, vários autores que se debruçam sobre o clima organizacional. Mas essa definição é uma boa definição aqui, tá? E por isso eu trouxe ela ao pé da letra aqui para gente, né? Então eu vou ler aqui para vocês, tá? Mas vocês também podem tentar ler isso e várias vezes, se for preciso, aí para tentar absorver o melhor possível, né? Dica spoiler: isso aqui provavelmente entre na nossa prova, né? Então fiquem ligados. Quem assistiu o vídeo aqui vai saber, né? O clima organizacional, então, ele é um conceito importante para a compreensão do modo como o contexto do trabalho afeta o comportamento e as atitudes das pessoas no ambiente, tá? A qualidade de vida delas, o desempenho da organização. Então, olha só, né? O clima organizacional, ele compreende o modo como o trabalho afeta o comportamento e a atitude das pessoas no ambiente e, por tabela, como é que isso afeta a vida delas e por tabela, como é que isso afeta o desempenho da organização como um todo, tá? Isso que está dizendo aqui. Então, fala-se sobre o clima organizacional para se referir às influências do ambiente interno do trabalho sobre o comportamento humano, né? A gente, quem trabalhou já em empresa e sabe que às vezes não está alinhado lá com
com a empresa, não gosta do lugar que está trabalhando, então já entende o que é um clima organizacional. Ou por outro lado, se está no lugar, né, mudou de emprego ali e tal, e foi para um lugar mais interessante, que o ambiente é mais favorável, as pessoas são mais abertas, conversam, né, trocam experiência e tal, do que um lugar que as pessoas são mais fechadas, cada um faz o seu, eu não quero me envolver com ninguém aqui, não quero, profissionalmente falando, né, eu só quero fazer minha parte e ir embora, né, é diferente, tá? São experiências diferentes, então é sobre isso aqui que ele está falando, né? Então, devido às rápidas mudanças que vêm ocorrendo nos anos da globalização, e agora, né, pós-globalização talvez, as empresas têm tentado conhecer melhor a dinâmica da vida organizacional, buscando identificar como é que os trabalhadores expostos a uma série de estímulos oriundos da organização, não só dos ambientes, tá, mas também dos ambientes de trabalho, falo na característica física aqui, tá? Mas o ambiente como um todo, o clima, né, o relacionamento das pessoas, enfim, todas essas coisas que a gente está falando, tem percepções similares aí e atribuem significados semelhantes aos aspectos importantes da vida organizacional. Então as organizações elas passaram a se preocupar com isso, né? Porque isso afeta a eficiência delas, obviamente, né? Mas se as pessoas não param nessa empresa, alguma coisa está errada, né? Então isso diretamente afeta a empresa, mas porque talvez a empresa, o clima esteja afetando as pessoas que elas não produzem ou que elas vão embora, né? Enfim. E aí a ergonomia, ela por ela olhar para esses ambientes, as relações do trabalho, os problemas, né, as posturas e tal, ela consegue também, né, e por ela, um dos aspectos ser a cognição, ou seja, as relações de como as pessoas aprendem, como é que elas se comunicam, como é que elas se relacionam, ser um dos campos de trabalho da ergonomia, isso favorece que ela tenha ferramentas para fazer isso, né? Para verificar como é que está o clima da organização, como é que isso está afetando as pessoas, o que pode mudar e por aí vai, né? Então, uma das ferramentas que que a ergonomia tem, que ela propõe, é a escala de clima de organização, tá? Essa é uma proposta do Martins, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente aí. E ela tem ali, se eu não me engano, são 5 dimensões, tá? Para avaliar a percepção do trabalhador sobre o clima organizacional. Tá aqui ela, tá? Então, ela foi desenvolvida aqui pelo Martins, tá? Numa publicação, não é, são várias publicações, mas né, onde ele define aqui uma publicação sobre clima organizacional de 2004 e 2008 aí, né? Tem versões, tá? Então, nesse estudo ele desenvolve essa escala, né, que ela tem por propósito avaliar as percepções dos funcionários sobre as diversas dimensões do clima da organização, né, claro, dentro da própria, né, e o que ela é, né, ela é uma escala multidimensional, então ela aborda várias dimensões, né, dentro de 66 itens, 63 itens e que abordam diferentes dimensões. Quais são essas dimensões, né? Que eu falava ali, as 5 dimensões. O apoio da chefia, né? Então a percepção de que a chefia realmente tem liderança, ela oferece suporte, ela tem um olhar humano para as pessoas dentro da organização, ela quer o melhor das pessoas e da organização, não só uma, né, e nem só outra. Como é que o reconhecimento, né, eu não gosto muito desse nome da recompensa, mas esse é o nome dado, né, então vamos usar. Então a recompensa, né, as pessoas sempre buscam reconhecimento, né, então esse reconhecimento nem sempre precisa ser uma recompensa em dinheiro, né, pode ser um destaque, um elogio, né, mas
ele funciona como uma recompensa, né? Então pode ser também uma participação em lucro, né? Todos esses mecanismos aí que as empresas hoje estão pensando e lançando mão para fazer, né? E quando a empresa não faz, a sensação de reconhecimento cai, né? Então a pessoa se sente injustiçada, né? E trabalhando ali, e ela vai, né, internalizando isso e ficando insatisfeita e piora a produtividade, né? Isso óbvio. Outra questão aqui, né, que é diretamente ligada aí à ergonomia física, é sobre as condições físicas do ambiente de trabalho, que a gente estudou tanto a condição física de produção do trabalho, né, quanto o ambiente, o quanto ele impacta, né, as condições que estão no entorno das pessoas, barulho, ruído, poeira, iluminação, né, a adequação das ferramentas de trabalho, se elas estão, se a pessoa tem condições, né, se o espaço físico está dimensionado para aquilo, enfim, né. E aí tem outros dois aqui que seria o controle da pressão, então quanto a pessoa está sendo pressionada, sei lá, dá uma tarefa para ela que deveria ser feita em uma semana, mas ela tem um dia para fazer isso uma vez, né, duas vezes, talvez no mês aí já seja uma coisa pesada. Agora, se isso é seguido, né? Então essa pressão tá demais, ou daqui a pouco assim, todo mês a meta dobra, né? Esse tipo de coisa assim, gera pressão e gera estresse, né? A pressão vai gerar o estresse na pessoa que também vai ter impacto na vida dela, tá? A coesão entre colegas, né? Então isso aqui é questão de relacionamento, como é que as pessoas se dão no ambiente de trabalho. Uh, Aí vai de comportamento e o quanto a pessoa está alinhada com a organização, né? Se a organização é muito comum a gente ver que às vezes os CEOs da empresa mudam, né? Ou muda o posicionamento da empresa, mesmo que não mudem as pessoas que comandam. E, e agora, então, em vez de qualidade, nós queremos oferecer o melhor preço, né? Então, isso muda a cultura, né? E às vezes algumas pessoas aceitam isso mais rápido e se adequam, e outras, para elas é muito difícil, né? Poxa, eu sempre trabalhei dessa maneira, por que agora eu vou trabalhar assim? Então, se a comunicação não está bem feita e não existe um treinamento para alinhar, né, essas pessoas, vai ser difícil essa pessoa ter relacionamentos bons, construir relacionamentos bons com os colegas, porque ela vai estar sempre enxergando problema, né? E isso é uma constante aí. Então, a, a eco, né, a escala de clima, ela é uma ferramenta então que ela consegue ser utilizada para identificar esses pontos fortes, os pontos fortes e os pontos fracos do clima de uma empresa, tá? E aí isso, identificar, reconhecer o problema é sempre o primeiro passo para a gente tentar resolver, né? E já falei ali sobre o desenvolvimento, né, da ferramenta, então vamos para o próximo aqui, tá? Uh, então a gente tem dentro da organização, né, a gente tem processos, políticas e cultura, né? Basicamente esse tripé aqui que vai manter a, a organização funcionando. Os processos e políticas, eles são aquela parte tangível, né, palpável. Não é bem isso, mas enfim, aquela que a gente consegue ver, né? Tá declarado, né? O processo tem que ser feito é esse, a política de, sei lá, por exemplo, né, participação nos lucros é essa. Então, se acontecer tal coisa, no final você tem esse direito, vai receber, né? Então, isso, se tudo está bem claro, né, os procedimentos e rotinas estão claros, isso vai reduzir erro, fadiga, redução de estresse, aumento da satisfação, ou o contrário, né? Também vai acontecer. Então, quanto mais transparente, melhor definido, mas isso não adianta só estar num
cultural, né? As pessoas, principalmente os comandos, né? Dentro das hierarquias, as pessoas têm que falar a mesma linguagem, né? Não porque elas são obrigadas, mas porque elas têm que entender qual é o propósito, qual é a questão aí o porquê que a organização está indo nesse caminho. E aí elas têm que estar alinhadas também, porque senão também não funciona, né? Se as pessoas estão fazendo aquilo meio goela abaixo, que a gente diz, né? Isso também não ajuda, tá? E eles impactam diretamente, né, na cultura e no clima organizacional. A cultura, digamos assim, é aquilo que as pessoas que trabalham naquela organização, naquela empresa, elas estão acostumadas a fazer, elas entendem sobre a organização, né? E isso se elas estão todas alinhadas, vai gerar um clima melhor. E se elas estão desalinhadas, vocês já entenderam que o negócio vai ser difícil, né? Então a cultura, ela é sobre os valores, as crenças, os comportamentos, né? E já o clima é a percepção de ambiente individual, né? O que cada um percebe, e às vezes é coletivo quando muitas pessoas percebem, isso aqui não tá legal, o que, que tu acha? Também não tô achando, e aí fala, né? E mas é uma política da empresa, então se as pessoas não têm também liberdade, né, de se expressar, de comentar, de falar sobre, aquilo vai criando um clima ruim, né? Então a percepção influencia na motivação e no engajamento, tá? Buenas. O que que é, né, então, na verdade, assim, a, a cultura organizacional, tá, ela é um elemento mais que tem mais profundidade, né, e alguns teóricos aí acreditam ser a essência aí da cultura empresarial, né? O que isso que significa? Que os empresários eles influenciam, né, pelos seus postos aí mais em alturas mais hierárquicas, eles influenciam a cultura organizacional, tá? Isso de forma óbvia, né? Mas também as pessoas que fazem, que constroem o dia a dia da organização, também constroem a cultura organizacional. Então eles têm que estar em diálogo constante e alinhados, tá? Por isso os pressupostos aqui, tá? Ou seja, o pressuposto é o que eu presumo que é um valor, se ele for compartilhado, ele vai ser de forma mais fácil alinhado. Então, se eu presumir aqui, mas o outro lá que está acima de mim tem uma visão completamente diferente, isso vai dar problema, né? Então, existem percepções inconscientes, tá? Ou maneiras de comportamento ideais, né? E todas essas questões, né, o jeito de pensar, agir, né, resolver problemas e tal, ele vai influenciar aqui na cultura, tá? O Siqueira aqui, né, e os outros autores, eles falam que a cultura a cultura aqui ela se manifesta em três níveis diferentes, que são os artefatos visíveis. Isso provavelmente também entra na prova, ó, spoiler, né, gente? Artefatos visíveis, os valores da organização e os pressupostos básicos, tá? Então, o que que são cada coisa dessas aqui, né? Os artefatos visíveis ou aspectos culturais aqui, que são mais fáceis de observar, são os artefatos, tá? E acho que aqui faltou, né? Os artefatos visíveis são os aspectos culturais de mais fácil observação, né? Só que eles são difíceis às vezes de interpretar, uma vez que a lógica deles nem sempre é explícita, né? Como é que funciona ali e tal, alguma coisa desse tipo, né? Então pode dificultar a compreensão. Eu acho que os valores até também são nessa linha, né? Mas como os valores, se eles estão expressos, né, eles acabam sendo mais claros, né? Porque às vezes isso aqui
Tá falando de artefatos visíveis, pode ser um processo, pode ser a maneira que as pessoas ah, têm para solicitar um benefício, uma melhoria no posto de trabalho, qual é o caminho que ela deve fazer, né? Então, nem sempre está visível. Existe lá um formulário, está lá, sei lá eu aonde. A visibilidade afeta muito, né? Se essas coisas vão funcionar ou não. Tá? Então aqui os valores, o autor diz o seguinte, aqui no segundo nível encontram-se os valores esposados, que constituem em justificativas utilizadas para explicar e predizer atos dos membros da organização. Ou seja, é uma internalização que a pessoa tem, uma percepção que ela tem de como é que a coisa funciona e ela usa isso para justificar um comportamento, para justificar por que ela faz daquele jeito, um processo e não de outro, né? Uh, é bem comum, tá? Então, uh, vou abrir um parênteses aqui só para vocês entenderem, né? Tava conversando com uma pessoa essa semana que trabalha com móveis de luxo, né? A parte de prototipagem e produção de móveis de luxo para um escritório de design aí famoso aí no Brasil e fora, né? E aí a dificuldade que tem é que às vezes eles têm fornecedores, né? Então as empresas, ele trabalha com várias e ele precisa desenvolver alguma coisa lá e o acabamento precisa estar 100%, né? Porque o consumidor, ele olha isso, né? Então, muitas vezes ele chega lá, tá, beleza, eu quero isso assim, feito assim, assado, preciso, né, que solde aqui, né? Enfim, não pode aparecer parafuso. Mas por que não pode? Aí o cara começa, né? Não, mas parafuso não tem problema, aparecer ali uma cabeça. Ele começa a colocar a percepção dele no serviço que o outro está pedindo para que ele faça, né? Por quê? Porque, sei lá, ele sempre fez assim, né? Isso funcionou sempre, né? Então, por que vamos fazer diferente agora se sempre foi feito desse jeito? Esse tipo de pensamento é um valor que não nem sempre é um valor que está alinhado com o que deveria, né? Então, ou às vezes o contrário, né? Não, mas preciso da qualidade máxima, mas às vezes tu precisa tá trabalhando para um outro público, né? Um mercado mais simples, alguma coisa que precisa viabilizar, então precisa simplificar o processo. E aí, né, seria o inverso. Então, uh, isso afeta bastante, tá, a organização. E as pessoas usam então para justificar isso, né? E esses valores, né, ganham visibilidade por meio das metas, filosofias, normas, regras de comportamento que especificam como as coisas devem ser. É, né? Isso que a gente estava falando aqui. E o último nível, né, a cultura organizacional, estão as crenças. Aí o que a empresa acredita, né? Ela tem que declarar lá a missão, a visão e os valores, né? Então, o que é a missão dela, quais são os valores, o que ela quer expressar, né? Que ela quer ser, qualidade, preço, né? Essas coisas, tá? E as percepções e os sentimentos inquestionáveis, quase sempre inconscientes, que caracterizam os pressupostos básicos. Então, esse negócio dos pressupostos básicos, ele está no último nível aqui, né? E está alinhado com as questões de crença, percepções e sentimentos, tá? Das pessoas, né? E eles são responsáveis pelo modo com que os membros se sentem, percebem, pensam a organização, né? O processo então de introjeção desses pressupostos é longo e advém do enfrentamento dos problemas da sua adequada solução.
Então, isso para o autor, tá? Isso repetiu aqui, tá, gente? Então, eu vou pular aqui, tá? Porque é a mesma coisa, acabei não vendo e repetiu o mesmo texto aqui, né? E a gente, então, chegamos à conclusão, né, de que se essas coisas às vezes não estão explícitas, elas precisam ser comunicadas, né? De que forma? Não é só botar um cartaz, né? Às vezes precisa fazer ações, né? Ter fluxos ah, de treinamento, de falas, né? Da direção, do reuniões, né? Esse tipo de coisa evita o que a gente chama de ruído, né? Então, ter um fluxo de informação vai evitar o ruído, que é o que está dizendo ali, e principalmente o retrabalho e a desmotivação, né? Então, comunicação, feedback, né? Essas coisas. Se tem problema, explicite o problema logo para resolver logo, né? Esse tipo de coisa aí faz parte da comunicação. E aqui, por outro lado, é o relacionamento. Se o relacionamento geralmente vai facilitar a resolução de problemas, vai facilitar a comunicação, né? E vai também melhorar aí o trabalho de equipe ou inviabilizar ele, né? Dependendo, tá? Então, fomento a colaboração, fomento, né, da colaboração, respeito mútuo, sinergia, redução de conflitos, né, isso vai gerar um ambiente mais saudável, tá? E isso também é papel da ergonomia, né? Avaliar essas coisas, se isso está funcionando e o que tem que ser feito então para chegar nesses ideais, né? Então, geralmente esse tipo de tarefa é delegado ali ou é um escopo da gestão de recursos humanos, né? Porque eles vão selecionar as pessoas que têm que estar alinhadas com essa cultura. Se é uma cultura muito específica, provavelmente as pessoas quando entrarem na empresa têm que ter um treinamento adequado, né? Tem que se ter um incentivo à valorização do pensamento adequado com a empresa, os benefícios, né? Enfim, que a pessoa vai ter por atingir metas, sei lá eu, né? Tudo isso aqui tá ligado aos recursos humanos, né? Então é fundamental aqui nas necessidades ergonômicas a fundamental identificação das necessidades ergonômicas e a promoção do clima positivo. Então isso geralmente está ligado ao recursos humanos, RH, medicina do trabalho, não é bem, né, CIPA, essas partes aí, né, de segurança do trabalho e tal, elas têm já essa ideia aí da ergonomia aplicada ao ambiente, né, da organização ou ao ambiente de trabalho ou à própria tarefa, né? Mas principalmente essa questão que a gente estava falando da cultura da organização, né? Cultura, comunicação, relacionamentos, tá? E a parte de gestão de qualidade, de trabalho e qualidade, né, que podem ser setores diferentes, às vezes podem estar no mesmo setor, né, mas geralmente o ideal é que tenha, né, um setor de qualidade para as empresas, nem todas têm, às vezes isso é uma pessoa que faz, né, enfim. Opa, cadê? Tá. E o que isso, né, o que a gestão do trabalho e qualidade faz? Ela define as tarefas, as metas e o acompanhamento dos resultados, ou seja, vai medir depois os resultados e vai verificar se está tendo sobrecarga, né, ou se está adequado à produtividade. Então, são funções diferentes, tá, que acabam impactando nisso. Então, aqui alguns exemplos, né, da ergonomia organizacional. Ela pode, então, fazer análise e a simplificação de processos. Então, ela analisa processos e vê se eles estão adequados ou se têm que ser simplificados ou até se precisam ser subdivididos, né? Se tem que ter alguém mais ali para fazer a tarefa, se está havendo sobrecarga, né? Enfim.
reduzindo fadiga e monotonia. O cara não faz nada também o dia inteiro lá e aí só trabalha das 6 às 6:30, né? E ele passa o dia inteiro no nada e também é ruim, né? Então, quando acontece esse tipo de coisa, identificar uh, e valorizar a pessoa, promovendo ela, que ela possa fazer alguma coisa, obviamente dentro do escopo do contrato de trabalho, né? Ou se tem que mexer com isso também. Questão do ambiente, né? Melhorar o ambiente de trabalho através da iluminação, ventilação, mobiliário, conforto, segurança, maquinário, né? Ferramentas. Então, isso é importante também. Faz parte da ergonomia organizacional, né? Tá dentro do escopo, porque ela talvez esteja mais acima das outras, né? Ela olha para o todo. A política, o feedback e desenvolvimento que incentiva o aprimoramento contínuo, né? Que a gente estava falando aqui na monotonia. E promover o clima positivo, né? Ou seja, é preciso usar as ferramentas para identificar se está positivo ou não. Aí pesquisa, né? Agora acho que vai falar aqui o que a gente pode fazer, né? A gente pode, não sei se tem aqui em algum lugar, tá? Mas a gente pode lançar a mão de questionários, entrevistas, conversas, reuniões, tomar nota ali do que está acontecendo, deixar as pessoas falarem, né? Enfim, para tentar saber aqui se o clima está adequado, né? Se ele está gerando satisfação. Então isso é uma coisa difícil, mas a ergonomia, então, ela tem ferramentas que auxiliam os profissionais ali da gestão de recursos ou então da qualidade para fazer esse tipo de coisa. E também às vezes pode ser papel de um agente externo, né? Às vezes um designer mesmo pode fazer esse tipo de coisa, mas normal é uma outra empresa, né, maior, às vezes eles contratam para vir fazer essas medições, tá? E aí, claro, podem ter profissionais, obviamente vão ter profissionais que entendem da ergonomia ou que são especialistas em ergonomia ou que têm áreas afins aí como design, arquitetura, né, design de interiores, engenharia de produção, né, enfim, várias profissões aí que trabalham esses aspectos. Quais são os benefícios, né? Então, óbvio, né, que se a gente identifica e resolve, vai aumentar a motivação e engajamento, redução de acidentes, né, melhoria da qualidade de vida nas organizações e elevação da produtividade e retenção de talentos, que a gente estava falando, né? As pessoas vão parar nesse lugar. Então, qual é a importância da ergonomia organizacional? Ela é essencial para criar um ambiente seguro, saudável e produtivo, né? Alinhando estruturas, processos e cultura, tá? À necessidade do humano, né? Mas principalmente também deixando claras essas coisas, aí as pessoas conseguem se alinhar também, né? E ao implementar as práticas, né, as organizações promovem o bem-estar dos colaboradores e têm resultados saudáveis, considerando aí que as pessoas como parte fundamental do sistema. Então, isso são mais tarefas dos gestores, né, ou entendimentos que os gestores às vezes precisam ter e que a ergonomia pode adotar, né, essa questão da ergonomia organizacional pode auxiliar eles até inclusive passarem a entender essa importância, né? Fala ali então que os funcionários satisfeitos têm avaliações favoráveis dos empregos da empresa, né? Baseado no que eles vivem, né? No que eles observam, e a satisfação aí com o trabalho é melhor visualizada como uma coleção de atitudes a respeito de diferentes aspectos do contexto do empregado e trabalho, do emprego e trabalho, tá? E então aqui tem uma frase do Siqueira, né? A ergonomia organizacional vê as pessoas como parte de um sistema e, portanto, implementa estratégias para que ele funcione corretamente, tá?
Então, beleza. Basicamente é análise e intervenção, né? Que é o nosso próximo assunto, inclusive, né? A monitoramento e intervenção, tá? Das estruturas ou dos ambientes ou da própria atividade de trabalho, né? E aí, então, aferir o nível de satisfação dos trabalhadores pode ser uma estratégia para monitorar o quanto a empresa está conseguindo ou não promover a saúde e o bem-estar dos funcionários, tá? O sentimento que emerge do contexto do trabalho pode se irradiar para a vida pessoal, familiar e social. Claro, se a pessoa está insatisfeita no trabalho, ela acaba, né, às vezes levando isso para casa, enfim, né, vários aspectos da vida aí começam a ficar ruins. E aí ou ela sai ou ela aguenta aquilo e aí pode se tornar um calvário, né? Por outro lado, se a empresa é boa de trabalhar, eu me relaciono bem, eu sou feliz lá, eu também vou talvez levar esse sentimento para a minha vida pessoal, né? E então isso influencia principalmente na saúde física e mental, né? Percepção de bem-estar, tá? Isso então é a nossa ergonomia organizacional. Nosso próximo assunto, próximo vídeo, eu vou falar então da parte de monitoramento, intervenção, ética e legislação, beleza?